Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Reconhece-te a Ti Mesmo. Eu sou a Flávia Gimenez, criadora da Swami Liderança e Humanização, um projeto que visa humanizar as empresas através da liderança, semear a comunicação não violenta e facilitar o desenvolvimento humano. Antes de ouvir o episódio de hoje, clica para seguir o canal e fortalecer a nossa rede. E escuta até o final. Começando mais um Reconhece-te a Ti Mesmo, hoje com a Tatiane Souza. Queria agradecer muito você. A Tati está aqui, eu já vou fazer aqui o link com o Cal, que também já foi um convidado nosso aqui. A Tati é irmã do Cal. Então, que família abençoada que nós temos. Temos duas pessoas aqui representando a família, que eu conheço a família inteira, né? Você vai saber se eu não consigo trazer todo mundo aqui para vir contar aí suas jornadas, vamos ver, esperamos que sim. Mas eu queria te agradecer, né, primeiro, por você ter aceito o convite. A Tati faz um trabalho muito bacana com o Reiki, com as mulheres, voltado para o sagrado feminino, trabalha com a Ione Eggs, né, que são coisas aqui também, que eu sou aspirante, viu, Tati? Mas aqui a gente vai, sei que eu vou aprender bastante com você. Eu sou uma autodidata de algumas coisas e aspirante para outras, assim, estou totalmente curiosa. Então, eu quero te agradecer desde já a sua participação, sei que vai ser um papo muito rico. E começar com a primeira pergunta de sempre, né, que eu faço para todos os convidados. Como eu não falo tanto quem é a convidada, o que ela faz, porque eu quero que você se reconheça aqui e quem está ouvindo a gente também te conheça e conheça quem você está hoje. Então, quem você está, Tati, nesse momento da sua jornada? Eu estou uma pessoa à vontade, sabe, assim, com as coisas como elas acontecem, como elas se apresentam, meio que assim, num estado assim de estar à vontade com o momento e assim, sem uma definição, assim, se você, com relação a essa questão assim de quem eu sou neste momento, assim, como se não tivesse uma resposta pronta, sabe, assim, de algo definido, mas assim, me sinto à vontade sendo a pessoa que eu sou, embora não tenha uma definição para ela, sabe? Me Maravilhoso. conhecendo, me descobrindo. Sim, a Tati também está na jornada do autoconhecimento, imagino que há um tempo, né? E eu acho que todo mundo que começa uma jornada dessa acaba se definindo dessa forma, assim, estou sempre me descobrindo e me redescobrindo, que parece que a gente descobre algumas coisas e aí, né, lida com algumas sombras, aí acha que, não, agora parece que está de boa. Não, aí quando você vê já tem uma outra leva, porque os desafios mudam, a gente, né, tá mais expande para alguns outros lados, então aí vem os novos desafios, né? O mais autoconhecimento, que aí os novos desafios trazem outras barreiras, né? Que a gente não tinha até então a maturidade emocional para lidar e agora já tem. Então acho que é isso, é o que eu sempre falo, é só o ponto de partida. Você nunca chega, né? Nunca acaba a estrada, né? Exatamente, é a viagem, né? Sim. E eu queria que você falasse, então, um pouco, assim, a gente já sabe que você está aí à vontade, vivendo, né, e se descobrindo, Uhum. mas queria que você falasse, assim, dessa sua contribuição, né, onde você se encontra com esse trabalho de levar a sua missão de vida, ajudando mulheres, né, fazendo esse trabalho com as deusas, né, com esse despertar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa contribuição, dessa faceta. Sim, assim, no momento, assim, o que eu tenho me dedicado mais, na verdade, assim, é para a questão de me acolher mais, me observar mais, me cuidar mais, assim, trazer o meu trabalho mais para uma coisa, assim, de vivência, muito vivencial. E, Uhum. assim, paralelamente a isso, eu faço acompanhamento com as mulheres, mas, assim, não mais como o foco, sabe? Eu sempre tive, assim, como objetivo fazer algo que contribuísse de maneira efetiva para a vida das pessoas, e aí, nesse momento, eu sentia a necessidade de mudar um pouquinho a prioridade, sabe? Assim, e não estar tão à frente, assim, nesse aspecto empreendedor. Uhum. Mas tenho feito esse trabalho com as mulheres de uma forma leve para mim. Assim, o trabalho hoje ocupando um espaço na minha vida que me permite ter como prioridade eu mesma. Pela primeira vez me dando esse espaço, né? Sim. Mas levando essa consciência para as mulheres de que tudo começa com a gente.
E que quanto mais a gente se cuida, mais a gente se conhece, mais a gente se prioriza, mais a gente se ama, maior é a nossa contribuição social. Porque todo o desejo de fazer algo pelo coletivo também faz com que a gente permaneça presa a um olhar para o fora, para o externo. E esse momento eu vejo que ele pede cada vez mais esse retorno mesmo, um olhar para dentro, para que a gente possa, por mais que a gente nunca vá se conhecer, encontrar uma resposta definida para aquilo que a gente é, porque é uma constante transformação, mas assim, para reconhecer pelo menos aquilo que faz com que a gente tenha um entusiasmo, um desejo de viver, de ser feliz, sabe? Assim, coisas que muitas vezes são banalizadas, assim, como prioridade, de repente aquilo que nesse momento é que faz com que a gente ressoe mais com a nossa verdade, né? Uhum. Então, através do Reiki lunar, eu levo esse conhecimento da ciclicidade do feminino, de como, assim, às vezes, como as fases da lua, a gente se conecta com a energia das fases lunares, que é característica da nossa lunação, da nossa menstruação, a gente vai percebendo a correlação entre os períodos, né, menstrual, pré-menstrual, ovulatório, pré-ovulatório, com as fases da lua. Então, cada um desses períodos dentro do universo feminino representa uma fase da lua. Então, a gente passa todo mês por esses ciclos, como a lua, e quando a gente está em sintonia com essa energia lunar, que é a energia cíclica, que as nossas fases vêm ponderar, vêm acentuar, a gente vai entrando nesse ritmo diferente, nessa roda, né, que faz com que a gente se movimente a cada momento, a cada fase do nosso ciclo lunar de uma maneira diferente. Então, assim, vai ter dias que eu estou mais expansiva, mais produtiva, tem dias que eu estou mais recolhida, mais intuitiva, mais reflexiva, e isso favorece com que a gente potencialize as nossas qualidades, a nossa produtividade, o nosso relaxamento. Então, assim, tudo vai ganhando um espaço, um lugar, como se a gente fosse ordenando, assim, né? Dentro desse caos, assim, da loucura, assim, das demandas da vida, ordenando, encontrando um ritmo para que a gente possa ser, né, a cada momento aquilo que o nosso corpo energeticamente está realmente vibrando. Então, é esse o trabalho, assim, uma reconexão com o feminino, compreendendo a relação do feminino com as fases da Lua, para viver dessa forma mais cíclica, assim, mais auto-observadora. Então, esse é uma das formas que a gente tem de resgatar o nosso feminino, descobrir mais sobre a nossa ancestralidade, porque aí também vem muito da questão da relação dos arquétipos das deusas para um fortalecimento pessoal, a gente reconhecendo as virtudes, as características delas e assim trabalhando aspectos que faltam mais, potencializando aqueles que a gente tem também, através do estudo dos arquétipos das deusas femininas lunares, que também regem esse trabalho energético, porque da mesma forma como as outras linhas de Reiki, se trata de um trabalho energético. Então, é um trabalho assim, que a gente vai trabalhando o nosso campo e, ao mesmo tempo, transformando a nossa vida paralelamente, ajustando ela, assim, colocando ela nessa nova visão, uma visão mais integral, de ciclos, de fases, de tempo, de ritmo de vida, assim, que traz um respiro, sabe? Uhum. É uma coisa mais... diferente. Sim. Não, você estava falando aí, aqui na minha cabecinha tá assim, ó, plim, 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 plim. Trocentas fichas e trocentas perguntas. Eu vou por partes. Por exemplo, você estava falando essa questão da lua, né? Eu, durante muito tempo, que nem, né? Vou longe para depois a gente puxar o gancho. Eu reconheço assim essa cultura do patriarcado que a gente vive agora, pelo menos assim, tá no meu campo só agora, né? Essa questão de resgate do sagrado. Até então eu não trabalhava isso durante a minha jornada, assim, até depois de eu já ter despertado e tal.
eu fui trabalhando outras coisas, e aí quando eu descobri esse lance do sagrado, assim, para mim fez muito sentido. Já era um momento onde essa desconexão que eu tinha com o meu feminino já estava, assim, fazendo muita falta, sabe? Durante um tempo eu entendo, né, que eu trabalhei outras questões, tal. Até uma vez eu fiz uma sessão de Theta Healing e trabalhei uma questão de abuso e tal, e foi bem profundo. E aí lá ela falou para mim que para eu chegar até onde eu estava naquele momento, eu precisava das características masculinas, né? A questão da ação e tal. Só que dali Sim. para frente eu precisaria resgatar esse lance do sentir que vem do feminino, né? Todas as competências, a criatividade, a sensibilidade, a vulnerabilidade que vem da nossa energia feminina, né? Lembrando para quem está ouvindo a gente que não é mulher, que o homem também navega nos dois polos, masculino e feminino, quando a gente fala em competências, né? Em habilidades, né? Esse lance de quais habilidades navegam no masculino, que é essa questão da ação, essa questão da impulsividade, né, da proatividade e tudo mais, enquanto a gente no feminino, quando você está navegando no feminino, é quando você está sentindo, né, tá internalizando. Então, o feminino, isso em equilíbrio, a gente se torna aí uma pessoa, vamos chamar de zen. Mas quando está em desequilíbrio, ou a gente entra no vitimismo, né, aquela coisa de sentir demais e ficar naquela carência, vamos dizer assim, ou no masculino, naquela questão mais insensível, mais agressiva, derrubando barreiras e comendo aí etapas, né? E se eu estiver falando besteira, você me corrige, hein, tá? Estou falando aqui o que eu Não, tá entendo. ótimo. E aí, enfim, Adorando. aí eu senti esse lance, falei, opa, aí naturalmente, né, como a gente estava falando em off aqui antes, o lance da presença, quando a gente se desafia a estar na presença, a gente começa a perceber os sinais. Olha, isso tem aparecido bastante para mim, então vou começar, né, procurar por isso e tudo mais. Foi quando comecei a ver no meu radar, começou a aparecer, olha, o sagrado feminino, né? Vamos aí despertar esse lance da mulher, a energia feminina e tudo mais, porque eu já conseguia me ver muito no masculino, sabe? Uma coisa assim, totalmente desequilibrada mesmo, de falar, nossa, eu preciso ser mais feminina, preciso me acolher, porque o sagrado feminino, quando você desperta, é isso, é um acolhimento, né? Um autoacolhimento. E aí eu comecei por esse lance da lua, totalmente assim, como eu te falei antes, curiosa, né? E aí comecei, o primeiro contato que tive foi essa questão de plantar a lua, que eu achei maravilhosa a ideia, né? Tem toda uma história de ancestralidade feminina, de como a mulher se conectava com a terra, né? Aquela oportunidade da gente se tornar um só realmente, né? Que é a essência, né? Humana, né? Sei lá, da vida, né? E aí comecei a plantar a lua e aí, né? De pouquinho em pouquinho fui sentindo essa conexão, fui me resgatando em alguns pontos. É, não consegui ainda a fundo, né? Não sinto assim a transformação nesse tanto, assim, nossa, de te falar, nossa, meu sagrado tá desperto num nível assim, muito loucura, não tô. Mas eu fui sentindo assim aos poucos. Depois me veio a questão dos íons, né? Que eu sou apaixonada por cristais, então o lance do cristal, você ter a oportunidade de ativar, né, coisas ali num chakra tão importante que é o chakra base, né, que a gente chama. Vai me corrigindo aí. Sim. E aí foi quando eu, né, nesse caminho do Ione, comecei a estudar sobre isso, porque eu também gosto de fazer, eu sou uma curiosa, mas eu sou uma curiosa nerd. Então, antes de fazer as coisas, eu vou lá, vou procurar, vou estudar e tal, não sei o que, eu preciso entender pelo menos um pouquinho para eu começar a fazer. E aí eu fui estudar, e aí comecei a descobrir coisas assim, que para você já deve estar ser mais óbvio, mas descobrir coisas como o útero ser uma caixinha de memórias da mulher, né? O quantas memórias a gente guarda no útero, não só dessa dimensão, dessa oportunidade, mas de toda a nossa história, né? De toda a nossa jornada aí, de alma.
E eu falei, cara, que loucura, né? E as nossas frustrações, como a gente guarda ali naquela caixinha de Pandora, né? Vou chamar assim. E aí eu fui, falei, é isso, vou mergulhar nisso aqui. Aí comprei meus iones, né? Que são os, para quem está ouvindo também, a gente não conhece, são os ovinhos de cristal. Cada cristal tem ali, né, a sua propriedade, o seu objetivo e tudo mais. E aí fiz algumas experiências com os iones, gostei também, tenho aí uns relatos, né? Se fosse dar, tem os relatos. E aí, aos poucos, eu fui buscando vaporização do útero, tudo isso, eu acho que de pouquinho em pouquinho eu fui, né, conhecendo. E aí fui vendo que é um mundo muito grande, né? Muito doido, é muita coisa, é muito, Sim. é tudo muito. E assim, para nós mulheres, assim, quando você se conecta, pelo menos que nem eu, com a base do iceberg, que tem muito mergulho aí para, né, para descobrir, já é uma libertação, já é um reencontro muito forte, né, com a gente. Né? Sim. E O assim, é o que eu que você achou falo. do meu relato? Eu Do achei relato doido? fantástico. Eu achei fantástico. Porque eu acho que a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. Hoje mesmo eu fiz uma Sim, iniciação, né? E a gente estava falando sobre isso, a importância de falar sobre esses assuntos para que se torne assim algo que a gente converse entre nós mulheres, porque ainda é uma coisa um pouco isolada, assim, que algumas mulheres estão vivendo, mas elas não têm nem com quem conversar, assim, em rodas de amigas, assim, do convívio delas, porque é algo que está entrando, assim, no universo de algumas mulheres, que elas já sentiram esse chamado, mas sim, ao mesmo tempo ainda é algo muito novo. E quanto mais a gente começa a falar sobre isso com naturalidade, mais a gente vai assim despertando essa curiosidade, que assim no início é uma curiosidade, mas sim, assim sobre essa dimensão que é o feminino, porque o feminino é isso, é realmente algo amplo, profundo, e essa é a característica do feminino, porque é como se o masculino fosse objetivo e superficial. E eu não estou dizendo isso como uma característica negativa. não, Assim, tem hora que a gente precisa ser assim, né? sim, quando a gente vai fazer uma classificação das energias dos polos yin e yang, a gente analisa assim que o masculino é superficial e lógico, e o feminino é intuitivo e profundo, vasto. Então, assim, a visão focada no masculino, ela é sempre limitada, ela é sempre, então, assim, e você nunca se aprofunda em nada. Por isso que hoje em dia a gente fala assim que as relações acabam muito rápido, que ninguém se aprofunda em relacionamento, que as carreiras muitas vezes não vão para frente, assim, porque está tudo muito no superficial, na energia polarizada yang. E isso não significa assim que o mundo está focado na energia masculina. Assim, quando a gente fala o mundo tá muito polarizado no masculino, não significa que todo mundo está polarizado assim no feminino, nessa forma como você colocou, que de certa forma é um masculino na força, de Uhum, ação, de coragem, de atitude, de vai lá e faz. É um masculino que está também na sua dor, porque sim, assim, na agressividade, na competitividade, então é tudo muito assim, tudo irrita, tudo incomoda, tudo traz insatisfação, desgosto, frustração, porque é uma força de ação que está na distorção do masculino. Então, o mundo ele está assim nessa polarização do masculino, mas não no masculino forte, potente, da mesma forma que tem o feminino sagrado, tem o masculino sagrado. Os dois estão na dor, porque a partir do momento que a mulher se desconectou do sagrado feminino dela, a mulher que leva a sociedade para o profundo, para o intuitivo, para o sentir, a partir do momento que essa desconexão foi gerada através de uma cultura linearizada, que é isso assim que te desconecta do que te traz o poder, que o sangue, como você mencionou, traz. A gente vai se conectando com a menstruação de novo, a gente percebe assim, bloquearam o meu poder, porque o simples fato de você menstruar de forma natural hoje é raro. A maioria das mulheres ainda tem intervenção hormonal, não conhecem os seus ciclos, isso altera muitos hormônios e desconecta você das suas reais emoções, dos seus reais uhum, sentimentos. É como se tudo fosse artificial dentro
de um sistema. E a gente voltando para o natural, primeiro assim, trazendo o corpo para um ciclo natural, assim, livre de hormônios, assim, compreendendo isso como um processo, né? Também, assim, não estou falando assim, quem utiliza anticoncepcional ou quem está em algum tratamento que utilize alguma intervenção, assim, da noite para o dia, falar assim, não, isso é errado, assim, dentro de um contexto, trabalhar transição, retorno ao ciclo natural, para que possa haver um conhecimento do próprio corpo e que a intuição novamente seja aberta, porque tudo isso bloqueia os nossos canais, as nossas percepções e a nossa intuição, que é a ligação aqui com a pineal, né, a nossa consciência. Uhum. E dentro disso, o masculino ganha uma força na distorção. Então, assim, as mulheres se tornam mais agressivas, mais competitivas com relação aos homens também. Isso deixa os homens na mesma sintonia, assim, fica aquela, como se fosse energeticamente, né? Aquela briga de poder. Uhum. Mesmo que não seja em forma de ofensas, mas eu estou falando da dinâmica energética. E tudo isso causa um monte de situações que geram passivos emocionais. Então, as pessoas estão sempre frustradas com elas mesmas e com as outras. E é justamente isso, quando a gente volta a se reapropriar dos poderes que foram tirados de nós, o contato com o sangue que você devolve para a terra. Então, você vai criando novamente esse vínculo com a terra, que a Terra tem uma energia, assim, que a gente se desconectou dela e a gente vibra junto, né? Então, assim, a gente faz a energia da Terra, a Terra o tempo todo está dando energia para a gente. E o contato, isso que você falou de plantar a lua, é isso, assim, eu lembrar de novo a minha conexão com a terra, a minha conexão comigo, a minha conexão com o meu feminino, tudo isso é uma ritualística, mas que tem um significado mais profundo. Sim. E aí, quando a gente fala do feminino, é sempre isso, um puxar mais para o profundo, que no início você vai fazer com uma consciência, mas com o tempo vai ganhando outro significado, porque você vai se conectando com aquilo de fato. E aí, naturalmente, a gente vai trazendo um equilíbrio para as polaridades. Quanto mais as mulheres polarizam no feminino, mais os homens são fortalecidos na energia do masculino também, por uma questão de equilíbrio. E, naturalmente, de uma forma orgânica, essa estrutura vai se transformando. Então, quando a gente fala de sagrado feminino, a gente está falando da cura do feminino, da cura uterina, assim, dessas memórias ancestrais que estão sendo reproduzidas pela inconsciência disso, do sagrado que nós somos, que nós trazemos, que somos deusas, né? Da mesma forma que existe um deus masculino, tudo tem dois lados, então é o resgate dessa divindade que a gente se desconectou dela, essa divindade feminina. Da mesma forma que temos o masculino e o feminino dentro de nós, e as relações simbolizam isso externamente, relações estão sempre trabalhando essa dinâmica, independente da escolha, assim, né? Se eu me relaciono homem com homem, mulher com mulher, homem e mulher, mas está sempre, a atração é sempre feita através desse magnetismo, um polo feminino e um polo masculino que se atraem, aquilo que está vibrando mais em cada um. Uhum. E da mesma forma, a divindade tem esses dois aspectos, e é como se fosse assim, eu resgatar essa energia divina, feminina, que é de amor, de acolhimento, de receptividade, de abundância, que a relação com a terra faz com que a gente perceba essa abundância. Quanto mais eu estou ali conectada com a minha energia com a terra, mais eu percebo o quanto ela dá, o quanto ela tem para dar, sabe? Assim, é uma abundância assim inesgotável. E a gente vai trabalhando as nossas curas, né? As nossas dores, as nossas crenças, se voltando novamente para isso, para essa visão. E os Yoni Eggs é isso, assim, é um trabalho de constelação
uterino, é como se você estivesse constelando ali o seu útero, a sua ancestralidade, todas essas memórias que a gente vai trazendo da nossa linhagem mesmo, genética, energética, emocional, espiritual, tudo ali concentrado nesse portal, né? Quando eu comecei com esse trabalho com o sagrado, eu via o útero assim como uma caixinha assim que guardava tudo, sabe? Uma caixinha preta, escura, que Uhum. guardava tudo, assim, todas as dores e todo o potencial também. Mas com o passar do tempo eu fui assim sentindo a energia desse órgão. E assim, toda vez que eu faço autoaplicação em mim ou que eu trabalho essa energia em outras mulheres, eu sinto o quanto ele vibra, o quanto ele é expansivo, o quanto ele tem ali assim um poder ali condensado, assim, pronto para ser utilizado. É como se fosse o poder de uma bomba atômica para ser usado para o bem, sabe? Sim, E eu vejo muito ele hoje assim como um portal mesmo, que te leva para outra dimensão. Quanto mais você se conecta com o seu útero, mais você se abre para essa nova dimensão, essa esfera do feminino, do ser, do receber, do relaxar, sabe? Do respirar, do estar mais entregue, assim, soltando o controle, sim, principalmente assim com relação à vida e tudo como você acredita que tem que ser, sabe? sim. Nossa, é fantástico, né? E assim, umas curiosidades assim maravilhosas, que a primeira vez que eu usei o Ione, eu fui me observando ali e tal, né, meu corpo, e aí na hora eu senti, parecia que o que o ovo estava na minha garganta, assim, senti um desconforto na garganta, assim, muito doido. E aí no outro dia fui pesquisar sobre, e aí descobri que o útero ele está totalmente ligado à garganta. Então, assim, muito doido. Aí depois, numa outra oportunidade, numa consagração de ayahuasca, trabalhei essa questão, né? Entrei em contato com essa questão desse trabalho com os iones e tal, e aí vi a necessidade que eu tinha de abrir a garganta para soltar esse poder que você acabou de falar, de mencionar que o útero tem, assim. Então, assim, muito Sim. maluco, assim, tem gente que escuta a gente falar, fala: "Gente, essas mulheres tão doidas", mas é Não isso, sabe o que está não perdendo. sabe que tá perdendo, Mas é isso mesmo. é isso. Mas assim, isso que você falou é assim muito muito gostoso assim de fazer essa conexão, porque os chakras eles atuam mesmo em pares, né? Então assim, é como se o nosso terceiro olho tivesse ligação direta lá com a base, o períneo, ali lá embaixo assim, o cóccix, né, digamos assim, Aham, onde a gente senta, e aí vem a garganta aqui, que tem relação com o sexual, que é o útero, né? O segundo chakra, uhum. justamente onde está localizado ali o útero, os ovários, tudo regido pelo segundo chakra. Aí Então, eu a aquela hora falei garganta. besteira, chamei de chakra base, não é, tá vendo? Não, mas assim, o base tem ligação com. Todos eles estão Sim, interligados, assim, são. E assim, quando a gente trabalha essa questão da sexualidade, que a sexualidade ela foi muito assim taxada, muito relacionada com o sexo, e essa foi a distorção. uhum, Porque não significa que você fazer ou não fazer sexo é estar com a sua sexualidade aflorada. sim, Pode ser que você tenha relações sexuais, mas a sua sexualidade esteja totalmente bloqueada. Assim, uma coisa não tem relação com a outra nesse aspecto de energia, de magnetismo, né? Mais sim, energético. Aqui, quando a gente fala sexo relacionado ao segundo chakra, a gente está relacionando essa energia especificamente para o corpo, uma coisa mecânica, assim, somente física. sim, Mas quando a gente está falando de resgate, de energia, de tudo isso, a gente leva para a questão da sexualidade como uma forma de trabalhar toda a potência da vida, a criatividade, a expressão, a expansão, tudo que te leva assim como se fosse uma explosão mesmo, um êxtase. Então, que te eleva, que te coloca nesse estado de você vibrar alto, ter uma frequência ali conectada com vibrações mais elevadas. te coloca E em alta performance, né, aí você tá usando tudo, exatamente, né.
E assim, tá ligado, tanto que fisiologicamente também, se a gente for analisar fisiologicamente a região da vulva com as pregas vocais, elas são muito parecidas. Então, assim, mesmo fisiologicamente, essas duas regiões se conectam. Então, quando a gente está falando disso, dessa energia criativa, é muito ligada com a comunicação. E com a nossa forma de comunicar também, assim, como a gente usa esse recurso da voz para se posicionar, porque muitas vezes a gente também fica muito fechado na garganta como se fosse só falar. Só que, assim, a sua própria postura, independente de palavras, fala muito, às vezes, Sim. né? Então, Uhum. assim, não é sobre falar muito também ou falar pouco. Aí entra naquela mesma questão de sexo e sexualidade. É como eu me comunico, assim, eu sei aquilo que eu quero, eu sei expressar isso, eu sei impor limites. E aí vem muito disso, assim, de você criar esse campo para você de autoproteção, de resguardo, através disso que você comunica, da forma como você se comunica, em primeiro lugar, com você mesma. Uhum. E isso reflete também a gente fazendo essas conexões do que está em cima, está embaixo, de que não tem como a gente expandir a consciência sem estar com esses chakras básicos ali no seu potencial também. É como se fosse uma espiritualidade vaga, vazia, ela não tem aterramento na sua vida, assim, é como se você tivesse se conectando espiritualmente, mas a sua realidade não refletisse isso, Sim. entende? Quando fica muito no plano das ideias, assim, um ser espiritualizado, mas que na prática, na vida mesmo, a vida continua desestruturada. E então a gente observa que é importante que essa energia venha de base, e quando a gente trabalha a reconexão com o sagrado feminino, é justamente isso, compreender a importância dessa energia que foi considerada inferior, que é dos chakras básicos, que a gente sempre relacionou espiritualidade com expansão, né, coronário. Então, Uhum. é você ancorar a sua energia, trazer essa energia de base e fazer com que a consciência ela se expanda a partir dessa base, e que ela não aconteça só aqui no plano das ideias, senão você pode se achar um ser iluminado, mas que na verdade está cheio de sombras para serem vistas, que você está só negligenciando, né? Sim. E então é isso, assim, é começar a fazer esse olhar para sombras, integrar luz e sombra. E o Reiki lunar conversa muito deste lugar, de olhar para essas sombras, assim, compreendendo que a sombra, ela tá aqui na base, então a gente tem que trazer a energia, a consciência para cá, para essa base, para ser capaz de olhar para as sombras, para ir transmutando, liberando, purificando, tudo isso. Sim. E quando você fala dos Ioni Eggs e da ayahuasca, eu lembro que a primeira vez que eu tive essa experiência da ayahuasca foi com o Ioni Eggs, o Ioni Eggs da obsidiana, que é o negro, né? Que eu Você nem sabia que consagrou com o Ione? eu não sabia que eu tinha feito isso, porque eu nunca tinha ouvido falar de ayahuasca, nunca. Mas eu estava fazendo a jornada com a obsidiana, já estava usando há meses, que foi um processo bem profundo. Eu comecei com a obsidiana, fiquei 9 meses com ela, só com Também ela. fiz isso, mas não fiquei 9 meses. Mas eu comecei com Sim, ela, aí vi ela, nossa, corajosa, né? Que diz que ela é a mais power. é... E aí teve uma noite que eu fui para um lugar e aí me deram um copinho e eu bebi e depois tive pei, assim, a noite toda, né? Só que assim, eu não fazia ideia assim, de que era a mesma coisa eu vivendo no astral, sabe? Assim, um processo de cura com essa medicina. E Uhum. aí depois, meses depois, eu tive a oportunidade de consagrar aqui, né? De verdade. E eu falei, gente, é a mesma coisa, assim, né?
Mas a gente vai percebendo isso, assim, que as curas elas também vão acontecendo de uma forma muito louca, assim, em outros Em planos, outros de uma forma planos, é. sutil, né? Não só as curas que a gente vive aqui, mas num plano mais sutil, elas também acontecem. A gente está recebendo, assim, essa oportunidade de trabalhar aspectos nossos, das nossas sombras, independente da medicina que a gente use. Parece que elas Sim, vão se integrando. Para mim, a obsidiana é a ayahuasca dos cristais, tá? dos cristais, sim. Não, assim, E, isso que você falou faz todo sentido. E assim, as medicinas, eu vejo elas como oportunidades, né? Não que a gente não consiga entrar nesse poder, né? Experienciar essas projeções sem a medicina. Lógico que com a medicina o caminho encurta, né? Você vai ali mais consciente, olha, estou buscando essa ferramenta agora para isso. Mas dá também para a gente ter essas projeções naturalmente quando a gente está, né, em processo de expansão, quando você se permite também, né? Eu quero, eu estou preparada, né? Eu busco por isso, eu busco pela cura, eu busco por essa reconexão. E aí, aos poucos, isso vai acontecendo. Às vezes, dormindo, eu também já tive várias experiências assim, dormindo, e aí você volta e fala, gente, que é isso, né? Para quem já teve a oportunidade, por exemplo, de fazer as consagrações e experienciar, reconhece, como você reconheceu, e olha, é isso, né? Tipo, tive essa experiência. Assim como a respiração consegue também te levar para esse lugar, a própria meditação, né, para pessoas que fazem há mais tempo e já tem já elevou o nível, né, da meditação, né, já saiu daquele superficial só do silenciar a mente e respirar profundo, né, respirar consciente, consegue também fazer grandes projeções sem o chá e, né, sem às vezes sem o cristal e se conectar com isso. E aí, como você falou, as coisas vão se conectando. Parece que todas as ferramentas se integralizam mesmo em nós, né? Quando a gente se coloca nesse papel, né? Também tem isso. exatamente. A meditação acho que é a porta, né, para tudo, que foi o que começou a abrir tudo para mim, a prática do yoga e da meditação. Por isso, porque eu acho que não adianta também, assim, de repente a gente ouve coisas e fala assim, nossa, agora eu vou buscar isso. Como a gente está falando agora, de Reiki Lunar, de Yoni Eggs. Então, assim, de repente, a informação chega com isso com relação a tudo. Chega aquela informação e a gente já corre para buscar, né? Assim, então eu vou usar isso, vou usar aquilo, e nem tem esse momento assim de sentir se é aquilo mesmo. Então, eu acho que isso também é o diferencial do que vai fazer efeito para você e do que não vai. Sim, Porque totalmente. eu inicio várias mulheres no Reiki Lunar, muitas têm a vida transformada e para muitas não acontece nada, porque eu acho que vai muito disso, assim, de você não fazer mais nada, porque é isso que eu falo, isso é o mais do sagrado feminino. Não fazer mais nada por uma busca assim frenética, sabe? Por algo. Terceirizar a Mas responsabilidade, né? Então, eu vou buscar, é, essa ferramenta vai resolver minha vida. Eu mesma não vou fazer o trabalho interno que tem que ser feito, eu vou achar que eu vou procurar a exato. ferramenta e é isso. Ah, mas acho que várias pessoas buscam as terapias em geral, às vezes nesse caráter, e é frustrante, com certeza, né? Então, é isso, Sim. não tem E para onde aí, correr. e quando a gente está nesse processo mais assim, que é mais meditativo, que tudo vem a partir da meditação, as respostas e as soluções, parece que assim, o que você precisa chega, simplesmente chega. Então, assim, se é a hora de você dar um plus ali, um a mais, vai aparecer uma ayahuasca na sua vida, um yoni egg, alguma coisa. E aí você vai falar, meu Deus, tipo, isso expandiu, assim, me trouxe uma informação preciosa, precisava ter passado por essa experiência. Caso contrário, vai ser só mais uma coisa que você vai fazer e não vai te trazer realmente assim isso, né? Que é a preciosidade, é Sim. você receber a coisa certa no momento certo ali, assim, para contribuir com o seu processo. Se não for o chamado real, né, que é o que eu falo assim, se a É, medicina te chamar, atenda, mas tem que ser um chamado real, não pela simples curiosidade ou terceirização, de, ai, eu estou passando por isso, mas eu ouvi dizer, a minha amiga falou que tomou, ou que fez, ou que usou, e deu super certo, então eu vou fazer também na esperança de terceirizar o processo, né, o resultado. E assim,
Tati, o universo, ele deve falar assim, essa Flávia, pelo amor de Deus, porque eu recebo os chamados, mas eu vou ali testando o chamado até o último, até ele virar um grito, sabe assim? A ponto, às vezes, até minha mãe fala, nossa, Flávia, mas assim, você não percebe, né? Tipo, que nem a medicina do cacau, recentemente tive a oportunidade de consagrar. Começou a aparecer para mim e eu, nossa, legal, né? Tô sentindo um chamado. Mas começou a vir de um jeito, eu fui ignorando, ignorando, e ela começou a vir de um jeito que foi agressivo até. E até aí eu falei, não, beleza, vai, vou. A minha mãe, né, sinalizou para mim, falou, Flávia, tá estranho isso, porque assim, todo lugar que eu via, gente que eu nunca vi, que eu sigo e que eu nunca vi falando sobre isso, estava falando sobre. Eu falei, gente, estava aparecendo toda hora assim para mim, ó, cacau, medicina do cacau, medicina. Aí eu, beleza, vou fazer. Daí busquei lá um lugar, né, senti, né, pedi ali para. E aí, beleza, fui, marquei de fazer um ritual lá em São Paulo, né, na Vila Sônia ali. E aí fui, no dia que era para eu ir, eu ainda estava assim para o universo, mas será mesmo, gente, que eu, será que é para eu ir esse negócio? Ainda estava nessa dúvida. Quando eu chego lá, eu tô lá, né, tentando ainda, né, tipo ali, sentindo o ambiente e tal, tentando entender o que que eu tô fazendo aqui, por que que será que essa medicina tá me chamando e tal. E aí me aparece um casal cujo o cara, né, desse casal, ele participou de um congresso comigo alguns anos atrás, ele é de Jundiaí, ou seja, ele é de outro, assim, não tinha, porque aquele cara tá ali, às vezes, sabe assim? Foi uma sincronicidade que eu era a última coisa que eu precisava para, tipo, realmente era aqui que eu tinha que estar, sabe? Então, acho que o universo, eu vou num caminho diferente. Eu não sou essa que, tá, apareceu, já vou de curiosa. Não, eu fico ali, tipo, desafiando, sabe? Mas será mesmo? Assim como a ayahuasca, que chegou na história, Sim. assim, da minha família em 2007. Então, assim, a gente está em 2022, faz muito tempo. Só depois de 2 anos que eu fui experienciar, né, a minha primeira vez em 2009. E aí, depois de muitos anos, foi que eu, né, eu retomei a minha jornada com a medicina, né, e hoje atuo como facilitadora e tal. Mas eu sou muito assim, eu sou muito tranquila, eu vou indo, eu vou sentindo, aí eu vou me perguntar se realmente é isso. Até a própria medicina da ayahuasca, né? Você falou muito do lance do corpo, da nossa conexão com o corpo. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto para o meu corpo hoje em dia. É isso mesmo? Né? Até lugares que eu vou, festa, algum evento, alguma coisa que me dá vontade de ir, eu não vou no impulso. Eu imagino o lugar e pergunto para o meu corpo se realmente eu tenho que estar ali, se vai ser positivo para mim aquilo, sabe? Então, para mim, super funciona. Fica a dica aí para o pessoal que está ouvindo a gente, para se fazer essa pergunta, porque o nosso corpo é muito inteligente, né? A nossa intuição, quando a gente se conecta com a linguagem, né, do coração e tal, é muito potente isso, né? A gente tem que resgatar essa questão. Você vê, aos poucos Sim. eu acho que eu estou até conectada. Agora, conversando sobre isso, me ouvindo, eu acho que eu até tenho uma conexão, né? Estou conectada aí com esse sentir, né? De certa Nossa, forma. tá demais. Tá sim. E você falando isso do cacau, várias coisas que você falou, eu falei, nossa, é muita sintonia, assim, né? Porque tudo isso, assim, ressoa com essa necessidade de trazer de volta a escuta para o coração, como você falou, o corpo. Porque é isso que eu falo, gente. As pessoas buscam tanto por essa coisa assim, uau, né? Assim, nesse sentido de consciência, assim, uma coisa tão surreal, mas o corpo tem todas as respostas, né? E assim, se você quer saber sobre você, olha para o seu corpo, né? Assim, como você tá se sentindo, em todos os sentidos, sabe? Assim, tanto fisicamente como emocionalmente, como os seus padrões de pensamento, o seu corpo está sinalizando tudo o tempo inteiro, sabe? Assim, tá tudo, ele tá te dizendo tudo sobre você. É como se ele fosse um relatório, assim, né? E eu falo assim, a gente precisa fazer esse trabalho de passar esse scanner, né? Sim, A todo momento pelo nosso corpo e percebendo assim cada pedacinho dele, e assim se pegando também nos condicionamentos, né? Assim, quando a gente percebe que está muito na mente,
falar assim, opa, né, deixa eu voltar para a respiração, deixa eu voltar para o coração, porque esse é um trabalho que eu estou fazendo diariamente, assim, desde que eu comecei com o Reiki Lunar, já vai fazer 2 anos, sabe, assim, de toda hora me pegar na mente e falar, opa, sabe, assim, tô muito aqui, porque aí que você começa a ver problema onde não tem, né, assim, que a mente, ela é mestre em criar problema. Para E resolver, né? é, A brincadeira dela é essa, eu vou criar esse problema para eu resolver. exatamente, é o jogo É, dela. E eu falo assim, você tem que estar todo dia nisso, assim, sabe? Se percebendo, se ouvindo, se escaneando, porque a gente mesmo, assim, dentro desse processo do corpo, a gente está o tempo todo, assim, nessa transição, tô aqui, sabe? Assim, de percebendo como a gente pode canalizar a nossa intenção, a nossa atenção para o nosso corpo e para aquilo que a gente quer que ele ressoe, que ele vibre, que ele viva, trazendo cada vez mais o foco para essas sensações, né? Esses lugares físicos, que são físicos. sim. E o cacau, ele vem muito dessa potência, né, da deusa Nix Cacau, que traz essa expansão do cardíaco. E eu falo assim, quando a ayahuasca sobe, aquela medicina sobe em você, ela abre seu coração, ela explode seu coração, assim, você vê o que está lá dentro. E o cacau, ele faz exatamente isso, só que de uma forma muito sutil, sabe, assim. Sim, Ele te convida para entrar na dança da vida, para festejar, para celebrar, para se alegrar, porque a cura vem muito desse espaço, dessa vibração feliz. Eu me atentei, assim, durante esse processo, que eu ficava muito, assim, às vezes, indo para o lugar da sombra, para liberar a sombra e trabalhar dentro desse processo, assim, sabe? Assim, eu vou lá, encontro a sombra e para fazer essa transmutação, desde esse lugar em que eu percebo essas sombras em mim. Mas cada vez mais eu tenho trazido foco, a minha consciência e a minha percepção para o coração, para o cardíaco e para a minha felicidade, porque sempre que eu estou nessa vibração alta, que é a felicidade, naturalmente eu estou iluminando as minhas sombras. Então eu não preciso ficar o tempo todo mergulhando em sombra, sabe? Assim, para me curar, para me sentir melhor, para vibrar numa frequência mais elevada e expandir. Sustentar a minha felicidade interna, assim, o meu contentamento. E é exatamente assim, dessa forma que eu vejo assim, o cacau também. Quando a gente faz os o círculos meu de cristal mulheres. caiu. Ah, mas tá ouvindo? Tá Tô te, ouvindo? tô te Ah, ouvindo, tá. meu cristal que caiu aqui fez um Ah, barulhão. olha ele queria aparecer. É, Quando a gente faz a abertura dos círculos, né, do sagrado feminino, a gente abre com cacau, assim, consagrando o cacau, para estar nessa abertura, no sentir, no coração, assim, e nesse espaço vulnerável e assim livre de tanta pressão, sim, de ter que fazer alguma coisa, ou ter que chegar em algum lugar, mas simplesmente para estar ali conectado com o coração e sendo feliz, sabe? sim. Assim, buscando dentro, naquele momento assim que a gente pode estar ali juntas, assim, só sustentar a felicidade, sabe? Sim, sem o peso, né. Isso que você falou, É, achei muito lindo isso que você falou, que quando você começou, você é esse compromisso, né, essa cobrança que a gente tem de: "Não, eu preciso limpar as minhas sombras, eu preciso ir lá visitar, eu preciso resgatar". Eu também me identifico com isso, assim, e achei legal, vou até pegar, assim, me inspirar nisso que você falou, de quanto mais ao invés de eu ter toda hora ir lá visitar o quartinho escuro, por que não expandir a luz para que a luz chegue até aquele quartinho escuro, né? E não ir lá e vir trazendo não, espera aí, vamos buscar a escuridão. Não, vamos levar a luz para a escuridão. Quanto mais eu expandir a luz, naturalmente ela vai chegar lá, né? Muito legal, nunca tinha visto sim. por esse lado, assim, bem bacana. E aí a gente aí não precisa ser sofrido, né? Eu tenho levado tudo isso, e é muito isso, trazido muito isso para mim, assim, de que não precisa ser sofrido, assim, que a gente tem que sair do drama, porque a gente também se condicionou a que tudo tem que vir de uma forma meio dramática, assim, até o nosso crescimento, a nossa evolução, os nossos Uhum, processos.
E, assim, não precisa ser dessa forma, dramática. Pode ser, assim, como uma diversão, sabe? Assim, não que sempre a gente vai estar rindo, sempre vai estar feliz, mas, assim, como trazendo esse olhar, sabe? Assim, não precisa ser tão dramático, pode ser até engraçado, sabe? Assim, você se olhar Sim. e olhar para os seus dramas e rir de você mesmo e falar assim, meu Deus, tipo, eu não paro de achar problema em mim. Isso chega a ser patético, sabe? Assim, em determinado momento a gente tem que começar a rir da gente, assim, do nosso drama, porque quando eu me olho de fora, assim, que eu vou cada vez mais, assim, aprendendo a me olhar de fora nesse olhar mais meditativo, eu me acho tão patética. Eu falo, gente, que Não, ridículo, eu sabe? tenho vezes aqui no meu processo de autofiscalização que eu falo, gente, olha o que eu estou pensando, nada a ver isso, Uhum. gente. A semana passada eu falei para minha mãe, sabe quando você está vivendo que parece que você tem, sua mente está totalmente conturbada, assim, você tá ao mesmo tempo que você está muito criativo, você está num lugar de ansiedade, de preocupação, de eu quero fazer um monte de coisa acontecer, e aí eu estava sentindo minha mente assim, bagunçada. A ponto de alguém soprar no meu ouvido de assim: "Vai meditar, querida, você precisa disso, você precisa silenciar isso, você vai ficar doida". E aí eu falei isso para minha mãe. Aí eu mesma, assim, tipo, dirigindo, eu fico me percebendo meus pensamentos, como eu consigo pensar tanta besteira misturada uma em cima da outra, e aí eu começo com um pensamento construtivo, sabe, de: "Pô, legal, tive uma ideia aqui", de repente eu já estou numa viagem louca, assim. E aí eu também entro nisso que você falou, da risada, né. E aí você falou isso, me levou para um lugar anos atrás, quando eu fazia o processo do Life, eu tinha um programa chamado, era de Life, né, de Coach Life. Então era uma estruturação da roda da vida, eu falava de todas as áreas da vida, e aí a gente ia trabalhando com o cliente e tal. E aí você falou isso de rir de si mesmo, me levou para essa lembrança. Como as pessoas tinham dificuldade quando eu fazia essa pergunta. Você consegue rir de você mesmo? E a pessoa, não, não consigo, não aceito os meus erros, não aceito quando não me coloco nesse lugar que você falou agora de, ai, de ser patético, de ser boboca mesmo, de, ai, gente, como eu sou doida, né? E as pessoas têm muita dificuldade com isso, né? Por essa cobrança de você estar sempre num lugar de, de bem-sucedida, de não, eu não errei, se eu errar ninguém vai ficar sabendo, né? Aquelas crenças assim de quer chorar, chora na cama, que é lugar quente e ninguém vê, né? Você tem que perder para valorizar, aprender na dor, a gente só aprende na dor. Todas essas crenças destrutivas, péssimas, que não fazem o menor sentido, que só levam a gente para o sofrimento, e a gente, sem perceber, fica ali cultivando dia a dia isso, né? E eu, graças a Deus, já consegui me livrar de várias, assim, né? Que nem esse negócio de aprender na dor, tô fora. Toda vez eu falo que eu quero aprender no amor, não quero aprender na dor, não quero precisar cair para aprender. Quero captar os sinais antes, obviamente, como você falou. Não dá, tipo, a gente não tá sempre nesse, não é uma vida, ai, que linda, a vida dela, ela tá sempre felicidade, a vida é linda. Óbvio que não, né? Como eu estava falando antes. Em alguns momentos eu saio do centro, né? E me pego, né, em sofrimento, em indignação, em ansiedade, estresse e tal. Mas quando eu me percebo assim, eu já, opa, é como você falou, estou muito na mente, preciso voltar aqui, tá errado isso. E isso só o autoconhecimento, né, Tati, para a gente chegar Sim, nesse tanto, né? Só esse compromisso de, sim, cara, eu quero sim ser uma pessoa mais conectada comigo mesma. Eu quero sim sim, levar a vida de forma mais leve. Enquanto não houver esse compromisso, esquece. É como você falou, vai ser só a pontinha. Você vai achar que você está espiritualizado, mas não está. E aí, falando essa palavra, né? Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi de pessoas assim, ué, no momento assim que eu estou no momento mais enérgico, sabe? De, de, até de jeito de falar, de expressar, e a pessoa, nossa, mas não é espiritualizada? O que aconteceu? Essa ilusão também que o espiritualizado ele fica aqui o dia inteiro zen, né? Tipo assim, não, eu não tenho, não me estresso, não tenho problemas, não sinto raiva, não sinto emoções negativas. Grande ilusão, né? Muito pelo contrário. sim.
Eu acho que a autenticidade define mais, né, do que isso, esse estado, assim, de paz Sim. constante. Eu acho que quanto mais autêntico, assim, mais coerente na nossa postura, assim, na nossa personalidade, na nossa forma de agir, quanto mais coerência a gente demonstra, mais isso tem relação com espiritualidade, a coerência. Porque, assim, tem momentos que a gente vai precisar ser um pouco rude, até um pouco grosso, assim, para estabelecer o equilíbrio, sabe? Assim, para que o caos ali encontre uma ordem. Então, não é sempre que a gente consegue ficar assim num estado de paz, porque a gente está trazendo a guerra para dentro. Então, assim, eu estava com um problema. Eu tenho uma vizinha bem barulhenta aqui, né? E eu sou, tipo assim, minha casa fica aqui mantra, incenso, tal. E ela, assim, tipo, outra vibe, né? E eu tava muito assim nessa, assim, de assim, não, vou preservar minha paz, vou preservar minha paz, vou preservar minha paz. E, assim, não demonstrar o quanto aquilo estava me irritando, sabe? Assim, e eu percebi que, assim, eu estava ficando cada dia com mais raiva, sabe? Assim, por tudo você sente raiva, qualquer coisinha fazia eu sentir raiva. Aí eu falei, gente, assim, e eu fiz esse gancho com a situação, sabe? Eu tô trazendo essa irritação para dentro e ela tá se refletindo de todas as formas possíveis. É melhor resolver isso, né? Uhum. E aí teve um dia que eu explodi, saí gritando, assim, né? Falando um monte. E aí, e assim, isso trouxe sabe, assim, amenizou um pouco a situação, porque parece que agora ela não tá mais tanto, ela tem um pouco de medo de mim, que eu sou meio louca, sabe? E aí, Me identifico totalmente com você. Acho que de vez em quando as pessoas têm que olhar e falar: olha, essa espiritualizada ela é meio bagunçada aí, então você toma cuidado com ela. é, exato, mas assim, a questão não é nem com relação a isso, de ter ido lá e dado uma de louca, mas assim, de não fingir que não está sentindo, sabe? Ou que não está incomodando, porque Sim. enquanto, se a gente está levando uma coisa para dentro, aquilo, nossa, vai se multiplicar. Eu tenho cada Sim. vez mais essa percepção, né? Assim, de que eu tô levando uma coisa comigo, aquilo vai se refletir em cada lugar que eu chego, em cada pessoa que eu me relaciono, assim, vai me fazer lembrar que aquilo tá ali, né? Se eu saio com raiva, eu vou atrair situações que vão fazer com que eu fique mais chateada, assim, é como se você estivesse atraindo mais do mesmo o tempo todo. Sim. E é isso, assim, é esse lugar, assim, de coerência mesmo, assim, hoje eu tô mais explosiva, mais assim, temperamental, mais emotiva, é assim, dar vazão e não ficar tanto, assim, na repressão de que eu tenho que me colocar num lugar de perfeição para mostrar que eu evoluí, assim, né, mostrar para quem, né? Sim, não, perfeito o que você falou. As 2 palavras que você usou acho que definem, que é a coerência, né, do que eu estou sentindo e a autenticidade. Eu vou me permitir, ser autêntica com aquilo que eu estou vivendo. Até recentemente eu falei uma outra coisa que eu acho que completa aqui, que, mas eu ouvi: "Nossa, mas e a inteligência emocional?". Falei: "A inteligência emocional é você se permitir sentir todos os sentimentos, né, é você se posicionar neles e não evitar os sentimentos. Você não gerencia sentimentos, você só: 'Ah, não, esse eu não quero sentir', esconde. Esse não, esse ninguém pode ver que eu estou sentindo". Não, isso não é inteligência emocional. Não é se deparar com a raiva ou com a chateação ou com a tristeza e fingir que ela não existe. Isso não é inteligência emocional, nem aqui, nem em lugar nenhum. Sim, E aí a gente vem e cai nisso que você falou. Pelo contrário, coerência e autenticidade. Ah, então tá liberado surtar? Não, você tem que ter ali um surto, como fala? Consciente, né. Quando você está em sim. consciência, você sabe que você está em raiva, né, o porquê que Uhum. aquilo está te fazendo mal, como você falou, né, eu hoje falo, tem todo um trabalho, antigamente, antes de conhecer essas coisas, fazer esses trabalhos internos, eu explodia no automático, explodia no inconsciente. Então eu ia, sentia tudo aflorado, sem entender nada e boa, é isso, e falava o que vinha na mente. Hoje já não, hoje eu percebo que eu me permito sentir, e aí eu vou me perguntando: "Da onde está vindo isso? Por que que eu estou tão estressada com isso?". Eu preciso entender por que que isso me incomoda, onde isso, qual Sim. necessidade minha que está sendo, né, ou está faltando, ou está infringindo, enfim, alguma coisa está acontecendo dentro de mim.
Aí depois que isso fica claro, eu acho e faço sim, isso eu verbalizo, né, porque tem que pôr para fora, não dá. É como você falou, não dá para ficar já uma hora esse negócio vai explodir, e aí a gente fica ali com aquilo, isso que você falou foi total, assim, parece que todo lugar que a gente vai, a gente passa pela mesma situação, aquela situação que gerou a raiva acontece de novo e com outras pessoas e de novo, e você fala: "Não é possível, parece que tá todo mundo assim então, fazendo isso comigo", né. Isso Sim, aconteceu comigo recentemente, então, na hora que você falou, eu lembrei, falei: "Nossa, realmente é isso". Parece que a gente fica, em todo lugar vendo isso, né, vibrando isso e atraindo isso, e aquela indignação não acaba, mas porque a gente não soltou, né, tem que soltar. sim. É, é isso. Esse lance que você E ui, desculpa, pode falar. oi, não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar sobre os arquétipos, né, que você tinha falado no início, aí agora você falou que quando você Sim, faz o trabalho e tal, vocês iniciam com essa questão do cacau. Recentemente eu fiz uma consagração aqui com, né, nessa mesma linha, né, de sagrado, de encontro de mulheres, que foi muito bacana, e aí fiz online também, então assim, para quem acha que, né, muita gente me pergunta, os meus atendimentos são 90% online. E quando eu relato essas minhas experiências, a galera pergunta: "Mas você fez isso online?". Gente, o online funciona, porque o campo está aberto, você não precisa estar, né, no mesmo ambiente, né, dá para a gente tem todo lógico, as ferramentas são um pouquinho diferentes para nos levar a essa conexão, mas ela acontece de maneira profunda, né. E aí, nessa oportunidade, a pessoa que conduzia falou dos arquétipos. Eu queria só saber se eram os mesmos, né? Que é da curandeira, da guerreira. São esses arquétipos? Quando você comenta de. isso, assim, o que nós trabalhamos os arquétipos de Ártemis, Selene e Hécate dentro do Reiki lunar, que é como se fossem as deusas que regem essa egrégora, essa energia do Reiki lunar, que é o Reiki feminino, voltado para essa reconexão com a essência feminina. E cada uma delas vem representando isso, assim, a Ártemis vem representando esse arquétipo mais da mulher guerreira, que a gente pode, assim, chamar de mulher livre, empreendedora, assim, mais trazendo essas características. Eu prefiro falar mulher livre, porque a guerreira muitas vezes fica naquela coisa, assim, da mulher que está na luta, né, que é Uhum. guerreira, que é forte, mas que por dentro tá um caco, e que e é muito assim uma linha muito tênue para separar assim as coisas, né? Assim, do que é você ser guerreira, porque muitas mulheres que estão nessa posição de guerreira estão em sofrimento, né? Porque elas estão tendo um trabalho árduo ali para atender as demandas da própria vida, todas as responsabilidades que elas têm. Então, assim, Romantizaram, né, isso, né? De que a mulher tem que isso. dar conta de tudo, a mulher é multifuncional, a mulher consegue ser várias coisas. Chegamos num Uhum. ponto onde o homem, que eu já escutei vários homens verbalizando isso com a maior naturalidade, assim, de não, olha, vocês têm que entender que quem faz várias coisas ao mesmo tempo são vocês. Nós, homens, fazemos uma coisa de cada vez. E achando que, tipo, ok, né? E aí eu falei, nossa, que lugar que a Sim, gente chegou, né? Onde os próprios homens assumem que eles têm um ritmo mais desacelerado e que a gente que tem a obrigação de fazer isso. Então, assim, romantizar, realmente a palavra se perdeu um pouco, né? Ela entra lá dentro das palavras que também perderam, foram deturbadas, que é humildade, vulnerabilidade, todas amor, amor, exato, gratidão, todas as palavras sim. que perderam sentido ao longo do tempo, porque as pessoas deram significados que não tinham nada a ver, né. Sim, exato. Mas, assim, para mim, a Artemis vem muito trazendo essa energia, assim, de mulher proativa, que não é mais reativa. Então, assim, aquela mulher que sabe o que quer, que preza pela liberdade, que compreende o que é liberdade, que é, assim, que é o poder de escolha. Então, assim, você ser livre para escolher entre aquilo que você pode viver, o que você quer, para mim, é um sinônimo, assim, de liberdade, né, assim, Total. escolher o seu ritmo de vida, ao que você vai dedicar o seu tempo, na sua energia, com quem você vai se relacionar. Então, assim, tudo a partir dessa perspectiva de liberdade de escolha. É muito isso que, para mim, a arte me simboliza.
E aí vem a energia de Selene, que é a energia da mãe, né, desse arquétipo no sentido de autocuidado, de amorosidade, daquela que gera sonhos, que gera projetos, que gera filhos, que tem essa fertilidade, que é esse portal para o mundo, digamos assim, da matéria. Então, é aquela que sonha e realiza, porque ela tem essa capacidade de gerar vida. E Hecate, que já é a feiticeira, e a anciã também, que vem assim, tanto como essa curadora, que entende das magias, dos cristais, das ervas, de todas essas coisinhas, assim, essas magias, e que ao mesmo tempo é intuitiva, que ela tem uma visão mais abrangente, assim, é como se fosse a mulher madura, experiente, assim, que ela já sabe utilizar os recursos que ela tem em benefício dela mesma, assim, para ser a mestra de si mesma, gerenciar suas emoções, como você falou, se observar, compreender, né? Assim, então, vou me policiar, não vou ficar fazendo as coisas à torta e à direita, assim, tem uma autoanálise, mas também sei me posicionar frente às situações, assim, me colocar ali sem essa pretensão de ser boazinha, mas visando por ter um comportamento bom e justo, né, com relação a como as coisas se apresentam, assim. Então, assim, é aquela que já tirou as máscaras, sabe, assim, de perfeitinha, de boazinha, de todas as características que são classificadas como femininas, mas que muitas vezes colocam a mulher num lugar assim em que ela se sente diminuída, que ela não pode expressar tudo aquilo que ela sente, que ela deseja, sabe? Assim, então, se colocar nesse sentido assim mais selvagem mesmo, instintivo, sem se podar tanto, né? Então, é como se fosse assim, a jovem, a mãe e a anciã, né? As fases da mulher do desenvolvimento psíquico, os arquétipos conversam muito desse lugar da psicologia, da psique, e a gente trabalhando esses arquétipos em nós, a gente consegue estruturar esses pilares, né, da autonomia financeira, que representa para a mulher moderna a liberdade, a autonomia emocional e a autonomia espiritual, para que você também não dependa de uma religião para se religar, para se conectar com um eu superior, mas que tudo venha a partir da sua do retorno para o centro, né? Da presença e da integração, dessa integração dessas esferas do feminino que estruturam a vida. E lembrando que são os 3 arquétipos principais, né? Eu, desde o primeiro momento, eu tive essa visualização, assim, de que tem uma relação profunda também com a chama trina, né? Que é o amor, a sabedoria, né? Toda essa conexão, assim, me veio muito ligada também, assim, como se fosse assim, acender de novo essa chama, esse poder feminino através dos arquétipos, porque eles são muitos. A gente tem aí muitas deusas representando atributos diferentes. Sim. E a cada momento da vida pode ser que a gente assim sinta uma afinidade maior com cada uma, dentro daquilo que a gente quer viver, deseja materializar, manifestar na realidade, pode ser que uma venha com uma força, assim, e elas também têm muitos outros nomes, porque a gente pode trazer aqui para uma simbologia mais presente dentro da cultura do Brasil, elas sendo representadas por Nanã, por Oxum, Iemanjá, Yansan. Então, assim, abre para todo um estudo, assim, do significado mesmo desses arquétipos, para que a gente se aprofunde nisso e até descubra por qual nome elas ganham uma representatividade maior para nós, porque essas deusas, por serem deusas gregas, às vezes, num primeiro momento, os nomes não trazem uma familiaridade, assim, uma ressonância.
E aí a gente trazendo para uma questão mais cultural de apropriação das nossas próprias crenças, mas compreendendo que são os mesmos nomes e os mesmos atributos com imagens diferentes, Sim. isso vai abrindo um leque de possibilidades para essa compreensão de como os arquétipos interferem e podem auxiliar também nosso processo de amadurecimento, assim, de maturidade, realmente nesse sentido, uma maturidade nesses aspectos integrados, assim. Sim. Nesse trabalho que eu fiz dos arquétipos, que eu estava te falando, era como se fossem, vou usar esse termo, né, invocadas, né, como se a gente pudesse invocar todas as forças dessas deusas, né, representadas e tal, que eu achei incrível, mas eu também entendo isso que você falou, também entendo por esse lado, assim, de em alguns momentos da nossa vida a gente está agindo mais conectada com um arquétipo específico, assim, esse arquétipo está mais representado nesse momento da minha jornada, nos desafios que eu estou enfrentando hoje e tudo mais. E acho que isso conecta também com aquilo que você estava falando no início, que a gente entender as fases da Lua, isso que o Reiki Lunar traz, né? De eu hoje inconscientemente entrei nisso, né? Eu sou uma apaixonada por astrologia e tal, e aí comecei, como eu sigo muita coisa que fala sobre astrologia, con consequentemente eles falam, né: "Olha, estamos entrando na lua nova, que é uma lua de criação, então é o momento para você se conectar com isso, o que que você quer cocriar, comece a pensar, né, ter ideias e tudo mais". Assim como a lua minguante é uma lua de retração, onde você fica mais, murchinho, né, e eu sinto isso, assim, eu me observo e falo, tem vezes que eu estou me sentindo totalmente, assim, introspectiva e tal, não quero muito contato. Aí eu vou lá, não, certeza que tá minguante a lua, aí batata, é isso. Aí eu já fico mais tranquila, que eu já falo, é isso, né? Óbvio, né? Não dá pra gente ter, como a gente falou lá, não dá para terceirizar. Tudo que tá acontecendo comigo é culpa da lua, que tá, não é isso. Mas já é uma resposta, aí você já consegue se cuidar, né? Sabendo de onde pode estar vindo essa energia, né? Eu acho Sim, muito e válido eu, isso. e até porque a gente se observando assim, como você falou, assim, que existe isso, assim, que a gente tem fases, então, assim, tem fases que eu estou mais introspectiva, tem fases que eu estou mais expansiva, a gente sai daquele rótulo que a gente criou para a gente mesmo, assim, né, de que todo dia eu tenho que estar da mesma forma, assim, ser a mesma pessoa. Então, dependendo das nossas fases, que estão ali em sintonia com as fases da Lua, que ela vem representar isso, a gente vai percebendo que, assim, a cada dia a gente vai acordar diferente, vai querer coisas diferentes, alimentos diferentes, exercícios diferentes, experiências diferentes, contatos diferentes, assim, de aproximação ou de distanciamento, assim, tudo isso vai interferir de acordo com o nosso momento. Então, é isso, assim, essa percepção de que cada dia a gente vai acordar sendo uma. E aí a gente acorda, observa como a gente está e vai para a vida levando aquela energia, assim, né? Sendo única naquele dia, assim. No próximo, na próxima semana ou no próximo dia, a gente pode acordar querendo coisas diferentes, assim. É uma rotina que tem uma disciplina, mas que não tem uma regra, sabe? Assim, é como se assim, eu sei que tem coisas que me fazem bem, mas que eu vou fazer essas coisas num ritmo diferente. Assim, se todo dia eu quiser fazer minha atividade física, cada dia eu vou fazer de uma forma, assim, às vezes colocando mais entusiasmo, às vezes colocando mais relaxamento, às vezes, sabe, assim, eu vou utilizando tudo que eu sei que eu não posso abrir mão, assim, para ter uma certa disciplina, né? Uhum. Mas flexibilizando isso. Então, a flexibilidade junto com a disciplina, as coisas, assim, caminhando em conjunto para que não tenha uma rigidez. Quando a gente coloca uma disciplina muito assim, todo dia eu sou igual, porque muitas mulheres vivem dessa forma assim, de todo dia ter o dia ali cravado de atividade, assim, uma seguida após a outra já como um cronograma, sabe?
E eu acho que isso, assim, às vezes dificulta um pouco você estar nisso, assim, na escuta, na intuição, assim, na sua necessidade, interna mesmo, assim, esse excesso de controle. Sim. E é isso, assim, mas é de sentir também, né? O que faz sentido. E esse excesso de controle totalmente ilusório, né? Que se a pessoa realmente quiser observar, ela vai perceber que quanto mais ela quer controlar, menos ela consegue. Quanto mais ela solta, mais ela parece que controla, né? Quanto mais ela solta, mais flui. E quanto mais eu quero controlar, quanto mais eu quero. Eu já peguei aqui, assim, vários casos de pessoas que me buscam, porque eu, né, para a ferramenta do coach, porque eu preciso me organizar, porque eu estou tentando, meu dia não rende, eu não consigo fazer minhas coisas. E aí, quando você vai entender o que a pessoa está vivendo, é isso. Ela quer controlar tudo, e aí ela entrou em parafuso. É óbvio que ela não Sim, produz. Ou você segura, ou você empurra o carro. Ou os dois não vai. Se você ficar segurando, ele não vai andar. Então, o que que você, o que que você vai fazer, né? É muito doido. E como isso no automático, ali, quando a pessoa está no inconsciente, ela não vê, ela não percebe que ela mesma está fazendo, né? Às vezes eu faço sim. analogias como, olha, solta a corda, sua mão tá machucada, tipo, solta um pouco, né? Aí a pessoa, cara, é isso, realmente. Então, assim, você tá em dor porque você tá amarrada nisso, Sim. né? E É assim, só, e aí vem a coisa assim de ter o mesmo resultado com menor esforço, né? Assim, porque aquela coisa assim, quando eu achava que eu precisava trabalhar muito, eu trabalhava muito e assim, hoje que eu trabalho bem menos, que eu estipulei isso assim de priorizar ter mais tempo, assim, tenho uma agenda de trabalho bem tranquila. E faço outras coisas por mim com o meu tempo, né, que me fazem bem. Mas assim, não perdi na questão assim de coisas que eu tive que abrir mão, sabe? Assim, parece que eu continuei tendo a possibilidade de viver as mesmas coisas, assim, o mesmo estilo de vida, assim, trabalhando muito menos, mas não dá nem para explicar, sabe? Assim, sim, que a sensação que a gente tem é que se a gente produzir menos, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, assim, nessa questão, né? Assim, tudo depende do meu esforço, do meu trabalho. Mas assim, eu coloquei mais leveza e as coisas vêm de um jeito mais fácil também, sabe? Então, assim, é como se eu tivesse o mesmo resultado com menos esforço. Não precisei abrir mão de nada, assim, foi só uma decisão. sim. Não, e essas mudanças, né? E assim, obviamente, aí a pessoa pode falar, não, na prática, né? Na conta, na ponta do lápis, sim, abriu mão. Na verdade, é que as coisas que realmente saíram, né? O que não acontecem mais, é porque de fato eram coisas que a gente nem precisava estar vivendo, que eram coisas Sim, também que a gente estava amarrado, que a transformação te traz outras, então você nem percebe aquilo que você, tipo, né, abriu que mão. abriu mão, deixou de Uhum. fazer ou deixou de viver. Porque aquilo já também não faria, não ia fazer sentido com esse novo eu, com essas novas valorizações, com as novas prioridades, não faria sentido. Então não é uma perda, né? Não tem esse sentimento, não rola mesmo. E eu vou aproveitar que você está falando sobre isso e te perguntar, porque assim, normalmente eu faço umas perguntas que eu acabei não fazendo, porque o papo fluiu e naturalmente você veio trazendo, né, essa sua experiência pessoal com tudo isso lá no início. Você já falou, eu estou vivendo tudo isso, experienciando na minha vida, para aos pouquinhos e depois fazendo isso formar talvez algo voltado para o empreendedorismo, né, mais ativo, né? Primeiro eu, né, para aquele lance da máscara. Primeiro eu estou colocando a máscara, estou respirando, estou me energizando para depois, naturalmente, isso sair em forma de inspiração para o externo. E aí eu queria saber de você quais os recursos internos que você percebe hoje que estão mais presentes dessas todas essas habilidades que você adquiriu ao longo do tempo, quais você mais vê aí no dia a dia hoje, nesse momento da jornada? Eu acho que mais leveza. E assim, esse olhar mais amoroso para mim mesma, assim, sabe? E, o, e uma libertação, assim, de ter que ser algo para o social, sabe? Assim, isso para mim foi uma espécie de libertação, porque
eu acredito que a gente desvaloriza muito assim o poder que a gente é, sendo quem a gente é, independente do que a gente faça. Porque é como se o nosso valor tivesse sempre atrelado à produtividade. E assim, quando eu falo que eu estou vivendo, assim, não significa que eu não esteja assim, usando isso como empreendedorismo também. Assim, eu Sim, atendo sim. mulheres, eu dou cursos, né? Mas assim, de uma forma fluida, assim, eu não fico colocando tanta energia nesse aspecto, nesse momento. É empreendedor, né? Eu estou mais voltada assim para me cuidar, né? Ter momentos de estudo, de integração, né? De tudo isso, e até das vivências que as mulheres me trazem, porque eu vejo tudo assim, cada atendimento que eu faço, cada curso que eu dou, assim, uma pessoa que eu inicio, o que ela me traz para mim já é tanto, sabe? Assim, porque eu falo, gente, assim, é como se eu estivesse recebendo assim muitos downloads através de cada pessoa que cruza meu caminho. Então é muita coisa. Parece que assim, eu não estou tão envolvida, assim, tão ativa, mas eu nunca me senti tão produtiva. Essa que é a verdade. Então eu vejo assim que é isso, assim, é leveza as palavras que definem agora, assim, esse momento. Mais leveza, entrega e produtividade, mas uma produtividade que não é mensurável. Não sei se dá para entender. Dá, totalmente. Eu entendo porque eu me identifico, né? Quando eu troquei, eu fiz a transição do jurídico para o desenvolvimento pessoal, que na primeira etapa também era isso, né? De eu aplicar tudo que eu estava descobrindo em mim. Então, opa, peraí, olha, né? Eu virei analista comportamental, mas o primeiro passo foi eu ler o meu relatório, quem era eu. Então, aquilo tudo. E aí eu também, na época, verbalizei isso, de gente, eu tô assim, em um ano, parece que os 6 anos que eu fiquei trabalhando na área jurídica lá no banco, o que eu não aprendi naqueles 6 anos de atualização, assim, no que eu não me atualizei, em um ano eu tinha já, tipo, bombado, assim. E era o oposto, né? Eu não estava faturando financeiramente tanto quanto eu estava, né, no cenário anterior de trabalho, de produtividade, mas em compensação eu estava crescendo, eu me via evoluindo, me via em movimento. Então eu consigo identificar o que você falou, não é algo que dá para mensurar realmente, porque as coisas, né, elas fluem mesmo, né? Parece que quando a gente está conectado e solta, como eu falei antes, elas vêm, as coisas acontecem, né? Consegui fazer coisas assim que eu falo, caraca, nem imaginava que eu fosse fazer, né? Se eu fosse só ficar presa no real e no consciente, no racional, de falar, não, imagina, isso nunca vai acontecer, porque agora eu não estou produzindo tanto quanto antes, ou não estou tendo as oportunidades que antes eu achava que eram únicas, né, na vida. E não, quando você vê as coisas vão acontecendo, você vai aprendendo. Isso que você falou da troca, para mim também, eu vejo sempre dessa forma. Cada curso que eu dou aqui de CNV, cada grupo que eu recebo, é isso. É como se eles também estivessem me dando um curso, sabe? Cada coisa que eu escuto, eu falo, gente, é isso. E uns insights tão certeiros, né? Encontros que têm que acontecer naquele momento, com aquelas palavras, com aqueles exemplos. Então é isso. Isso e assim, para mim, só a presença, né? Para você chegar nessa consciência de que as coisas estão fluindo, estão acontecendo, você tem que estar muito presente, senão você não percebe esses presentões aí, né? Sim, O presente que o presente traz, né? Sendo totalmente redundante, mas é isso. é verdade. E eu vejo muito isso assim, como uma espécie de revolução silenciosa, sabe? Parece que assim, quando a gente está achando que está fazendo muito, muitas vezes a gente não está fazendo nada. E quando eu falo isso, eu falo de mim, sabe? Assim, nem devia ter falado a gente. Mas assim, os momentos que eu achava que eu estava fazendo muito, assim, eu assim parei e falei, gente, sabe? Isso tudo é nada. E, e assim, hoje eu vejo uma revolução assim nesse aspecto mesmo social, muito voltada para esse sentido assim de como eu estou fazendo assim a minha parte, assim, que é isso que vai refletir no todo, porque eu acredito que toda essa desestrutura, toda essa despolarização, essa questão toda assim da despolarização até do feminino, do masculino, num nível mais abrangente,
ela é todo um reflexo do pessoal. Agora, assim, eu me trabalhando como mulher, eu vivendo uma boa relação, estando ao lado de um homem, tendo um parceiro, eu estruturando uma família a partir desses novos valores, desse novo olhar, de um feminino maduro, um masculino maduro. Isso tudo vai se refletir na sociedade de uma forma muito mais potente do que eu ficar em indignação, em revolta, em causas, defendendo causas ou partidos. Então, ou estilos de vida, porque cada um tem que ter o seu, né? Assim, ficar defendendo formas ideais de viver o próprio feminino, ele foi muito assim colocado como uma forma de viver ligado com mulheres que estão conectadas com a natureza, né? Então, assim, é como se só uma mulher que estivesse ali vivendo uma vida já perto de uma praia ou numa mata, num lugar assim de conexão com o cenário natural, ela tivesse o interior desenvolvido para falar sobre o sagrado feminino, que você precisa se voltar para a natureza, assim, nesse aspecto, né? Uhum. Mas eu vejo assim o quanto a cidade ela favorece esse aflorar do feminino assim também, assim, quanto a cidade tem uma riqueza e o quanto a gente não pode assim se limitar a isso, assim, de pensar que é um lugar, uma forma de viver específica, como se fosse um molde que vai fazer com que você se desenvolva no sagrado feminino. Tem mulheres que chegam para mim e falam assim: eu achava que sagrado feminino não era para mim, porque eu sou uma mulher que trabalha, que tem filho, que, sabe, assim, tenho uma vida normal. E eu falei, gente, assim, é exatamente assim, é para todas as mulheres, não existe uma mulher que é para o sagrado feminino, uma mulher que não é. Então, assim, eu acho que uma imagem que foi construída em torno do sagrado feminino, de mulheres só postarem fotos falando de sagrado feminino, assim, numa cachoeira ou na beira do mar, ou coisas do tipo, também distorceu um pouco e afastou a mulher urbana, a mulher real, assim, que tem esse estilo de vida, dessa reconexão com o sagrado. E as cidades sempre assim me trouxeram assim possibilidades de crescimento incríveis, assim, até o espaço onde eu consagrei a ayahuasca pela primeira vez, que foi com vocês, que eu achei fantástico, assim, dentro da cidade, todas as experiências que eu tive, na verdade, transformadoras. Eu fui uma pessoa que transitou muito entre cidade e lugares assim afastados, né? Assim, montanhas, mares, assim, já tive várias moradas. Mas as cidades assim sempre me trouxeram esse impulso assim de falar assim, putz, assim, aquela experiência foi crucial. Sempre foi em cidade, sabe? Assim, é como se eu fosse para a natureza para me assim admirar toda essa abundância que é a terra, que ela oferece para a gente, assim, para me abastecer dessa confiança na vida. Mas as cidades, elas sempre me trouxeram isso, assim, essa possibilidade de dar um salto a mais, de ir para um outro nível. As pessoas desconhecem o que as cidades guardam. As cidades, assim, as grandes cidades, elas guardam, assim, pessoas, experiências preciosas. E a gente tem que estar nessa conexão, lugares com, assim, que vão te trazer uma expansão fantástica. E a gente tem que estar nessa conexão para se abrir para isso, para perceber que às vezes está ali do lado da gente aquilo que a gente está achando que está tão longe, sabe? Assim, tá dentro de nós, né? Mas o que vai fazer com que muitas vezes a gente tenha uma percepção que não tinha antes, assim, sobre determinadas questões, não tem muita relação com isso, sabe? Assim, a gente tem que estar ali mesmo percebendo, atento a tudo, porque tem muitos tesouros escondidos, assim, muito mais perto do que a gente pensa. Sim, isso que você falou é importantíssimo, esse lance do sagrado feminino ter sido colocado nessa posição, né, de natureza, de você ter que se desconectar de tudo para poder ativar o seu sagrado feminino, que isso, obviamente, que vai se tornar um desafio, e até para algumas pessoas, relatos como esse da sua cliente. Isso não é para mim, imagina, eu não tenho como negligenciar a minha vida, que eu tenho um trabalho, né, meu filho depende de mim, minha família depende, não tem como. Então, assim,
exigir que uma pessoa, para ela a condição para ela se conectar com o sagrado, ativar toda a abundância que o sagrado tem para ela, seja abrir mão de tudo que ela faz hoje, realmente ela não vai, né? É um preço muito alto, né? A se pagar. E aí distorce nesse tanto e as pessoas ficam achando isso que você falou. Eu ainda vou além, você estava falando isso, eu pensei, não, mas isso está na gente, assim, do mesmo jeito que eu falo aqui para as pessoas nas sessões, a pessoa fala assim, eu fui viajar, fiquei um tempo fora, tal, mas não adiantou, porque o problema está dentro de você. Não dá Vai para você deixar acompanhar. que ele vai te acompanhar. E o oposto é válido nesse exemplo, nisso que a gente falou. Você pode sim estar onde você estiver, na sua rotina e tal, e iniciar. Obviamente que depois que você começar ali a conexão, você vai ver que a loucura não precisa ser tanta, que a correria da sua vida pode ser menor, né? E cair nesse lugar que a gente veio falando até aqui, da leveza e tudo mais. Mas você pode começar no meio do vucu-vucu, você pode começar no meio da cidade mesmo. Porque é o seu interior que vai mandar. Você pode estar no meio do caos, né? Aqueles memes que tem no Instagram. O mundo está pegando fogo e na sua volta e você está centrado. Isso pode acontecer, por que não, né? Não importa onde você esteja, e sim como você esteja, né? Internamente. É isso que vai valer. É isso que vai mandar no processo, seja ele qual for. Como que eu posso dizer? Essa construção, né? Vamos dizer assim, também vejo que aconteceu com a palavra autoconhecimento. As pessoas acharem que autoconhecimento é algo tão complexo que, puta, não dá para eu procurar por isso agora, eu estou sem tempo. Autoconhecimento é muito difícil, porque tem que parar a vida para se observar. Também não é isso. Assim como aconteceu com a meditação, de todo mundo achar que a meditação era algo muito complexo. Imagina, eu não tenho tempo para sentar e ficar esvaziando minha mente, eu tenho muita coisa para fazer. Então, assim, foram colocando misticismos que afastaram, né? Mas aí também eu tenho lido, assim, alguns livros, né? Como, recentemente eu estava lendo aquele livro As Quatro Chaves da Realização, acho que é isso, com Sullivan, acho que é o nome dele, que ele é do Condor Blanco, né? Que é um retiro que tem no Chile há muito tempo, né? Que faz uns trabalhos bem bacanas, e esse cara, ele escreve livros incríveis, e lá ele fala sobre também as prisões coletivas que surgiram para manter a gente ali no adormecimento, ali, né? Tipo, a galera ficar adormecida, para outras, né? Para as culturas tirarem proveito de coisas que nos trouxeram até aqui enquanto humanidade, né? Então a gente chegou aqui por conta disso, né? Aquelas revoluções industriais, as pessoas adormecerem para que outras pessoas que na época tinham mais possibilidade de agir, de levar a sociedade ou, né, a economia para um lugar diferente. Então não temos tempo para arrastar todo mundo, vamos adormecer uma galera para a gente seguir, depois a gente só encaixa esse povo, mais ou menos isso, né? Em letras miúdas, né? Que é uma discussão assim para a gente ficar horas falando sobre isso. Mas eu acho que mistificar, não sei se é essa palavra, a meditação, o sagrado, a reconexão, o autoconhecimento, é um pouco para manter a gente nessa prisão, nessas prisões, assim, vamos, enquanto a galera está adormecida, outras pessoas estão agindo ali, tem coisas acontecendo que já talvez não sejam mais para acontecer, e que não vão acontecer quando todo mundo resolver falar, vamos acordar, vamos juntos, né? Vamos dar a mão todo mundo e fazer o negócio acontecer de maneira mais unida, mais harmônica, né? Sem esse clima da competição, como você falou, né? Na polaridade masculina, na polaridade doente masculina, né? Quando ela está em distorção. Então, aí a gente para de competir, a gente começa a se unir, a gente começa a se ajudar. Onde eu posso onde eu já tenho que eu posso te dar e onde você tem que você pode me dar, então vamos juntos. Então, acho que quando a gente chegar nisso, aí as coisas melhoram. E aí, esse lance também que você falou da mata, você sabe que a ayahuasca a gente passa muito por isso, assim, de gente que manda mensagem, mas se não for na mata eu não quero, sabe, assim, de achar que, sim, eu preciso estar no meio do mato para funcionar, tipo, para a medicina trazer o que ela vai me trazer. Imagina, isso é uma ilusão, assim, tão doida, né, tipo, é mais uma fuga do ego, né, eu vejo assim, um pouco. É Sim. quando o seu ego ainda está falando mais alto, ainda você está racionalizando as coisas, você acha que você sabe,
né? Você nunca nem viveu a experiência, mas você está buscando uma coisa que você acha que é boa, que você nem sabe se é. Então, assim, é muito ego falando, né? Para manter a gente em todos esses preconceitos, né? Nessas coisas. Mas eu vejo assim, a natureza, com certeza, ela é muito potente. Óbvio que quando a gente está em contato com a natureza, e um contato consciente, também não adianta a gente ir lá. Eu mesmo já vi isso acontecer comigo. Pô, passar uma tarde inteira no parque, mas não me dá conta da natureza. Ficar ali também só ali no superficial. É diferente de você ir no parque e ter a consciência de, olha, privilégio, olha, eu estou no meio de um lugar cheio de natureza. Se eu tirar meu sapato, pisar um pouquinho nessa grama, entrar em contato, ficar um pouquinho conectada com isso, me energizar realmente com isso aqui. Porque você pode também estar lá no meio do mato e estar totalmente desconectado, né? Exatamente. Tanto É, que, assim, tem muita gente que vive no meio do mato e tá nesse adormecimento da cidade, assim, só empurrando a vida, né? Assim, sim, você vê que é a mesma coisa em lugares diferentes. Então, não é isso, assim. Isso que eu sempre gosto de falar sobre isso para tirar um pouquinho, né, essa visão boba de, de que assim todo mundo que está na cidade está vivendo uma vida louca. Eu percebi que eu gosto de cidade, porque assim, sim. ao mesmo tempo que eu gosto de estar na natureza, como você falou lá, de uma forma assim, de estar naquele momento, usar aquele momento assim de conexão, né, assim, com o lugar, com a beleza, porque a beleza é uma das coisas que eu estou tentando ancorar cada vez mais na minha vida, porque eu acho que ela é inspiradora, sabe, assim, Uhum. você se cercar daquilo que é belo, assim, que te faz bem, assim, nesse sentido, assim, de você olhar e ver beleza naquilo, traz muita inspiração. E aí, assim, eu vou sempre em busca da natureza, assim, em lugares que geralmente são mais desertos, que são bonitos, e, assim, já nesse Mais intuito, sabe? preservados, né? Porque também se for para eu chegar numa praia lá, uma muvuca, para mim eu prefiro ficar dentro da minha casa, assim, né? Eu tô me sentindo mais conectada com a minha espiritualidade aqui, que já tem todo um campo sustentado, assim, tipo, de energia boa, do que estar na natureza por estar, mas dentro de um contexto é, Sim. é totalmente diferente, né, disso, de conexão. Mas, assim, uma vez eu ouvi, aí eu falei assim, não, mas eu gosto de cidade, eu gosto desse equilíbrio, sabe, assim, de ir para a natureza, me refazer e voltar e viver na cidade com tudo que ela tem para oferecer. O meu olhar para a cidade hoje é um olhar, assim, meu, as pessoas não veem, assim, tipo, que as cidades também têm, que as cidades são maravilhosas, né? E essa possibilidade, assim, até do online mesmo, que tudo que eu faço também, você falou que trabalha 90 e tantos por cento aí online, eu também não quero mais, assim, ter um estilo de vida presencial, porque é muito mais leve fazer assim, a gente não se desloca, não se desgasta, não gasta combustível, tem tantos aspectos, né? Sim. E aí, assim, e a energia chega e a gente vai percebendo que a gente tem tantas coisas que a gente pode fazer de uma forma mais tranquila, assim, né? Menos caótica, simples, uma forma mais simples. E Sim. aí eu ouvi uma vez uma tamboreira que ela chama a Mônica Jurado falar assim, usar um termo, né, numa das falas dela, de xamã da selva urbana. E aí, quando ela falou isso, assim, porque as xamãs da selva urbana, aquilo bateu assim no meu coração. Eu falei assim, eu não sou uma xamã da mata, assim, essas típicas, assim, que as pessoas tentam colocar essa imagem, assim, de que para você estar na essência, na raiz, de você estar vivendo assim essa coisa de conexão mesmo com a terra, que é o que o xamanismo representa, né? Você tá vivendo esse tipo de vida assim reclusa. Eu sou mesmo essa xamã assim da selva urbana e para mim assim aquilo naquele momento me trouxe assim um senso de pertencimento, sabe, de falar assim que bobagem, né? Assim a cidade sempre me acrescentaram. Eu nasci numa cidade e eu vejo assim que hoje assim tudo tem uma forma de contribuir para a gente, assim é só a gente ter esse olhar para as coisas. Não precisa muitas vezes eu sair de uma cidade grande como São Paulo, caótica, para viver uma vida completamente diferente. Às vezes basta assim um simples ajuste, de repente uma mudança de bairro, sabe? Assim,
mas que vai te trazer conexões diferentes, visões diferentes, possibilidades diferentes, já vai mudar muita coisa, assim, às vezes os ajustes são finos, a gente Sim. não precisa de coisas tão, assim, tão difíceis para trazer mudanças grandes, né? Sim, e você poder ser na sua essência onde você estiver, que era o que a gente estava falando antes, não Sim, importa se é na cidade, se é na mata, óbvio, se sentir genuinamente, assim como minha mãe, o maior sonho da vida dela é morar numa chácara, então, assim, é genuíno, assim, eu quero morar, eu quero estar, uhum, então é super válido, mas não quer dizer que ela tenha que ir lá morar para ser alguma coisa, não, é porque ela quer, porque ela ama, não porque ela precisa estar lá para evidenciar, né, a viver a própria essência, não. Também vejo como você. E aí você estava falando do online, eu ia falar isso, você já antecipou, que eu ia falar, na verdade, a gente tinha que agradecer que nas grandes cidades tem essas oportunidades, que a gente não precisa se deslocar sim, lá para o meio do mato, para encontrar essas ferramentas, né, esses momentos de conexão. Então, a gente tem que agradecer a internet, né? Eu sou dessa opinião também, que a conexão por experiência própria acontece. Eu já fiz Teta Healing, eu já fiz essa reunião de sagrado que eu te falei, consagrando o cacau, cada uma na sua casa e todo mundo muito conectado, campo aberto, tudo acontecendo. Já fiz terapia multidimensional, que é uma terapia totalmente espiritualizada ali, né? Tudo online e tudo funcionou, assim, faço os meus atendimentos online e existe um campo, eu estou conectada, a pessoa consegue receber tudo que eu preciso passar e me mandar também, então isso funciona, as pessoas têm que tirar esse preconceito, né, do online. Depois da pandemia, graças a Deus, eu vi que as pessoas perceberam que muita coisa funciona, né, no online. E isso que você falou para mim é o mais, assim, de você não chegar de forma caótica nos lugares. Então, assim, vamos supor que eu fosse fazer uma terapia, nós estamos longe, né? Você está lá no centro, mais próximo do centro de São Paulo, e eu estou em Itapevi, que é lá na Zona Oeste. Você está na zona Sul, leste, tô na zona zona Leste. leste. A gente está longe uma da outra. Então, vamos supor, pô, eu vou sair daqui, vou pegar um puta de um trânsito para chegar aí para fazer uma conexão de sagrado com você. Poxa, eu vou chegar até eu aterrar, né, de toda aquela energia Sim, conturbada, aquele medo de chegar atrasada, aquele trânsito. Aqui é o caos, a palavra é essa mesmo, o caos que tudo isso causa. Poxa, eu já perdi mó tempão nisso, sabe? Poderia ter uhum, aproveitado muito mais a terapia se eu tivesse feito aqui online, né? Vim aqui no meu tempinho, me conectei, respirei e conectei com você. É muito melhor. Nossa, as pessoas precisam entender isso, as facilidades que o mundo moderno trouxe e aproveitar os benefícios. A gente não sabe aproveitar, está usando mal. Assim, eu falo que às vezes a gente usa mal a tecnologia, né? Acaba sim, usando de maneira destrutiva. E quando tem um monte de coisa para a gente aproveitar, a gente está ali. A gente está focado lá na rede social, comparando a vida, entrando em estados emocionais de baixa frequência, quando na verdade eu deveria estar usando online para isso, para cuidar de mim, para me alimentar de coisas bacanas, né? Ler conteúdos legais, ouvir esse papo que a gente está aqui tendo agora. Então tem tanta coisa bacana na internet, né? Assim, temos que perder esses preconceitos, essa é real. Preconceito da é, facilidade. Mas cai naquilo que a gente falou, naquelas crenças que parece que tudo tem que ser difícil. É tão fácil que uhum, aí, não, acho que é sim, fácil demais, melhor não, né? não vai funcionar, né? É É, tão fácil que não vai funcionar. E eu falo assim, gente, assim, é isso, assim, é a gente abrir essa mentalidade, assim, para isso, assim, é fácil, é leve, é prazeroso, prazer, sabe? Assim, as coisas podem ser feitas nesse lugar, assim, de prazer, né? Não é tudo que exige que a gente coloque toda essa energia, assim, né? Esse esforço para ser peso. bom. Todo Sim. esse peso. Ai, amei. A gente está caminhando para o final porque a gente tem que acabar, porque por mim a gente ficaria horas e mais horas aqui batendo papo, porque a gente tem um monte de figurinha, né? Para trocar. Sim. Mas foi um papo diferente. Quem está acostumado a ouvir o programa vai perceber, né, que a gente caminhou aí para um outro lado, assim, que eu considero até mais profundo quando a gente fala, né, de tudo isso que a gente traz, que a gente sente,
coisas que estão latentes na nossa vida, que eu falo, não adianta eu vir trazer uma pergunta aqui, que você vai caçar na memória, mas não é aquilo que você está vibrando na hora, então acho que o flow, ele é muito mais atrativo. Então, tenho certeza que o nosso papo, assim, caminhou para esse lado. Para quem está vendo a gente no YouTube, agora há pouco a gente estava falando dessa questão da natureza e tal, e a Tati, perguntei para ela, onde você gostaria, né, de estar? E aí ela falou, eu gosto de montanhas, eu gosto de praia, aí eu tentei unir tudo, e caiu que a gente caiu numa sincronicidade de uma imagem que ela tem lá, não é o mesmo lugar, mas ela diz que é muito parecido, então olha como tudo é muito perfeito, né? E eu amo, até essa questão da internet que eu falo, a graça dessa brincadeira que eu faço aqui é também disso, como a internet é capaz de nos levar onde a gente quiser. Bota um fundo aqui, imagino que estou conectada com isso, assim como as Uhum. ferramentas né, do lúdico, da PNL também nos levam para esses lugares. Então, a internet também serve para isso, né, para levar a gente para essas conexões. E aí, para terminar, eu quero te fazer uma pergunta que é de praxe, apesar da gente não ter feito algumas, eu quero fazer essa. Tem uma história da Candy Chang, que é uma artista americana, que ela passou por uma depressão profunda, né? Uma situação dessa, e aí ela fez uma reflexão de vida e morte. Aí ela criou aquele muro, que ela escreve assim, antes de morrer eu quero, e aí as pessoas que visitam esses muros, elas podem completar, né, lá com o gizinho essa frase, e também fazer essa reflexão. E aí eu queria perguntar para você, se você estivesse lá nesse muro, o que você ia escrever? Antes de morrer eu quero. Eu quero viver um relacionamento feliz, ser mãe novamente e conhecer o Ai, Monte Shasta, que é a imagem que você colocou, que eu falei que me remete muito a esse lugar, assim, que me traz essa sintonia assim com o que ele emana, assim, essas montanhas têm muita energia ali condensada, então o Monte Shasta é como se fosse para mim o Peru, assim, em termos energéticos. E uhum. como eu não conheço ainda, eu tenho muita vontade de ir lá. Adorei. Quando você for dar um toque, se eu puder, eu também vou. Ô, Tati, para a gente fechar, vai com chave de ouro, qual é a sua palavra nesse momento, assim, da sua jornada? Minha palavra. Entrega. Maravilha. Tem tudo a ver com o que você começou, né? Estou à vontade na vida, estou entregue, né? Estou vivendo. Até a gente, só para contextualizar também isso que a gente está falando da entrega, de viver. Em off a gente estava falando, né, de estar livre do tempo, livre das amarras do tempo, viver tudo que eu senti de viver, independente, sem esses preconceitos. Sou nova, sou velha para isso, né? Nova para ser velha e velha para ser nova. Isso é meu lema. Sair dessas amarras, né? Recentemente eu comprei um Exato. livro que fala, não sei se você já leu, está até aqui do meu lado, ó. Eu ainda não li, mas talvez você já deve ter lido. Já? A Ciranda das Ai, Mulheres Sábias? sim, sim. E na capa Maravilhoso. fala isso, ser jovem enquanto velho e velho enquanto jovem. Eu ainda não li, é um livrinho pequenininho, fica a dica para quem está vendo a gente aí. Mas você já leu, então você já deve saber, né? Deve ter coisas ricas aqui, eu ouvi falar muito bem desse livro, né? Sim. E só essa frase eu acho que ela já é assim uma inspiração, ela é super motivacional para lembrar sempre a gente assim disso, né? Eu quero, eu posso, né? Não existe isso assim, uma limitação assim. Eu acredito que a gente vai viver cada vez mais de uma forma diferente. Eu acredito que tudo está se transformando realmente e que tudo isso que a gente está recebendo, assim, todas essas medicinas, tudo isso que a gente falou aqui, assim, todas essas terapias energéticas, os cristais, as plantas sagradas, tudo isso está vindo assim para favorecer essa transformação que ela já está aí, né? É como se Sim. a gente só não tivesse ainda a real noção de como tudo vai se transformar, mas assim dentro de mim é como se já tivesse tudo transformado, assim que o que em muitos momentos é banalizado assim como uma ideia assim de realidade utópica, sabe? Assim, Uhum. como se o mundo não tivesse mesmo muita solução, está tudo perdido, não fizesse o menor sentido dentro disso que eu trago nesse momento como verdade, de que assim já existe uma nova realidade
E que, assim, a gente pode acessar essa realidade, assim, silenciando e se conectando com ela, que é como se ela já existisse. E que quanto mais a gente faz esse exercício, mais ela se mostra, ela se revela, assim. A gente precisa trazer essa permissão para ver, para que ela se mostre. É mais ou menos isso. Não, maravilhoso. Mas que ela já é, né? Tipo assim, é como você falando isso, eu me imaginei naqueles filmes que eu sou apaixonada por filmes de misticismo, né, bruxaria, feitiçaria, né, mágica. Eu sou apaixonada por esse mundo. E aí você falando, eu falei, cara, é isso mesmo. É como se esse mundo já existisse e a gente só precisasse achar o portal para entrar, né? Conforme você vai aí encaixando, você atravessa o portal e chega lá. É isso, realmente também acredito nisso. Maravilhoso, amei muito, quero te agradecer. Já sabia que ia ser incrível, né? Aliás, eu sei todos, eu sempre falo isso no final, que eu já sabia, porque eu sabia mesmo. Eu chamo as pessoas aqui que eu sinto, né? Eu faço todo também esse trabalho de sentir, eu quero bater um papo com essa pessoa, estou aberta também a isso, ao que o universo e os meus guias me trazem, os encontros que eles me propõem através desse projeto que está funcionando. E a minha amiga falou recentemente assim, quando eu comecei esse projeto, eu tinha medo de não ter as pessoas para gravar. E você vê como, depois que eu soltei e confiei, tudo flui de um jeito tão tranquilo. Quem tem que vir, vem. E traz coisas incríveis, como você trouxe aqui hoje, né, falando desse mundo do sagrado, expandindo essa ideia que o projeto eu criei para isso, para que as vozes pudessem chegar mais longe. E isso que a gente falou aqui hoje tem a ver com aquilo que você falou, as pessoas precisam falar sobre isso, elas precisam descobrir que isso existe, alguém tem que falar, em algum lugar ela tem que ouvir, mesmo que naquele momento não seja para ela, que ela só plante a semente para florescer mais para frente, mas ela tem que saber, elas têm que saber que isso existe, né? As pessoas têm que se abrir para todas essas possibilidades que a gente está tendo a oportunidade de conhecer. Então, quero te agradecer muito, agradecer a galera que está ouvindo aqui até o final, tenho certeza que vai acender um monte de luzinha, igual eu lá, as fichinhas caindo uma atrás da outra, muita gente aí deve também estar assim. E é isso, eu também quero agradecer. Quero agradecer, assim, por ter, assim, me convidado e me deixado à vontade também, assim, né? Como é esse o lema do momento, estar à vontade. Sim. Me senti bem à vontade desde o início, então, assim, minha gratidão também pelo Que bom que você ficou até o final. Não esquece de curtir esse episódio. E se quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse @slam.líder no Instagram. Te agradeço muito também. Lá no e beijo para todo mundo. Dá uma olhada aqui nos outros conteúdos do canal também. Tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo episódio.